Opa! Chegamos! Sejam super bem-vindos e bem-vindas a mais um Empreendedoras em Ação. Toda segunda-feira, vocês já sabem, a minha companheira Fabiola Kunigami. Boa noite! Gente, hoje as vozes estão perfeitas por aqui. Produção arrasa, hein? Cadê? Tem palminhas? Sobe as palminhas. Ah, olha que espetáculo! E hoje, gente, vocês sabem, né? Novembro, mês do empreendedorismo. Cada semana uma mulher incrível e não seria diferente. Hoje aquela mulher que vem 2 rodas ou 4 rodas, a mulher que tá mandando na cidade, Vanessa Viana. Olá. Vanessa, super bem-vinda. Que honra ter você aqui. Imagina, o privilégio é meu, o prazer é meu estar aqui junto com vocês, compartilhando um pouco do nosso dia a dia, da nossa história, do empreendedorismo feminino voltado para o ramo automotivo, e é um prazer estar sempre aqui com vocês. Gente, isso é algo que chama atenção, né? Exatamente. Um mulherão desse falando de automotivo é lindo, né? Não é? É lindo. Como é que isso tudo começou? Conta pra gente. Fernanda começou muito nova. Eu apenas com 19 anos, quando ainda não acreditava que eu tinha potencial de venda. E aí começou na loja do meu pai. Meu pai e minha mãe sempre tiveram agência de carro. E ali eu comecei ajudando eles, mas nunca tive nada voltado para a venda de automóveis. Eu achava que esse não era o meu ramo. Jamais eu venderia carro porque eu não tinha dom. Achava que isso não era para mim. Mas as coisas foram acontecendo naturalmente e eu fui tomando a frente da loja dos meus pais. Quando eles saíam para viajar, voltava, tinha venda feita. Meu pai falava assim, Vanessa tem estrela, tudo mais. Eu falava, pai, não conta, né? Pai, e aí eu fui percebendo que eu estava despertando dentro de mim o desejo de vendas, na verdade, realizações, porque realizações não tem preço. E quando a pessoa compra um automóvel lá na loja, seja ele zero, seja ele novo, seja ele usado, ela tem a realização do sonho dela. E para mim isso não tem preço, é gratificante demais. Então, muito nova, eu abri a minha primeira loja, com pouquíssimo recurso, ninguém começa de cima, né? Todo mundo começa lá de baixo. Todo sonho começa pequeno, Pequeno e sem recurso algum. Mas assim, se a gente for esperar ter tudo pra gente começar algo, a gente nunca vai começar. Então, eu comecei com o que eu tinha. E foi os desafios que foram enfrentados ao longo desses 17 anos de profissão. Pensei em desistir inúmeras vezes. Falei, vou fechar o estabelecimento, porque eu não tinha muita experiência ainda. Não era muito nova, somente 19 anos. Mas aprove ao Senhor que não desisti, que hoje estou aqui com 17 anos. Já são mais de 1.500 carros vendidos. Que legal, parabéns! É um número que não é para qualquer um, porque imagina você vender 1.500 veículos, assim, distribuídos para o Friburgo, por cidade afora, Grande Rio. Então, assim, é um número muito bacana que não é fácil de ser alcançado. E é um produto de alto valor agregado, um produto usado, que às vezes dá problema. Então, você se manter ali naquele desafio não é fácil. É que muita credibilidade, muito esforço, né? E aí, E assim, conhecimento, né? Porque ela conhece muito de carro. Né? E A ela gente já aprende provou todo isso dia pra um gente, pouquinho. né? E ela depois vai deixar umas dicas aí. Então, olha, não sai daí, porque mais do que história, tem muitas dicas e muitas orientações para que você, assim, não fique a pé de bobeira, né? Isso aí. E algo que, assim, é inevitável, passa na minha cabeça. Preconceito, né? Uma mulher num ramo que tradicionalmente é masculino. Eu não conheço na nossa cidade uma outra agência que seja dirigida, administrada, né, e cuidada por uma mulher. Como é que foi enfrentar o preconceito? Tinha ou não tinha? Eu acredito que tinha, mas eu não dava ênfase a esse preconceito, nem dava importância para ele, porque eu sabia quem eu era e o que eu estava pronta para poder entregar. Então, eu acho que o nosso maior inimigo, às vezes, é a gente mesmo. Então, o preconceito, às vezes, está dentro da gente mesmo, né? E os outros acreditam. Mas eu acreditava no meu trabalho, da maneira idônea que eu tinha para fazer, e transparente. Então, assim, se eu sofri o preconceito, ele foi muito menor, porque eu não dava importância para eles. Nunca um homem falou para você assim, você não entende disso porque você é mulher. Não. Nunca, se eles às vezes os homens acham, nossa, mas você é uma mulher forte, isso, eu sou frágil demais. Mas se falava pelas costas. Por frente de mim, ninguém nunca falou nada disso, nunca tive, assim, essa situação constrangedora nesse nível, sabe? Porque, assim, eu também sempre busquei conhecer a causa também, né? E falar daquilo que a gente tem propriedade, né? Então, não falar coisas que você não tem conhecimento. Então, assim, muito nova, eu ia pro Rio de Janeiro, já acordava 4 horas da manhã, ia comprar carro sozinha.
Muitas vezes. E o legal é que eu chegava lá com 1,60 m de altura, magrinha, que eu era muito magrinha. E as pessoas falavam, essa menina nunca que vai comprar um carro. E quando via, eu trazia 2, 3 carros. Então, assim, é muito bacana, porque a pessoa não acredita que você é capaz e você, através, né, da sua autoconfiança, do seu trabalho, você... Hoje eu chego nesse estabelecimento para comprar carro, as pessoas sabem que eu chego lá para comprar. Então, as pessoas... Você não é uma curiosa, Não né? é uma curiosa, mas muitas das vezes as pessoas achavam que era só uma curiosidade ou estava vendo carro que o pai ia comprar. Eu já tive situações de parar em blitz e comprando carro para levar para a loja, a polícia me parou e falou assim, esse carro, seu pai que te deu? Eu ri para ele, brinquei, fiquei quieta. Eu falei, eu não vou ficar aqui explicando que papai deu ou que eu lutei para trabalhar. Fiquei quieta porque tem coisas que não vale a pena, né? Você gastar energia. Mas, sabe, a pessoa não acreditar que talvez uma mulher seria capaz, né, de estar ali na linha de frente de um ramo automotivo, e a gente é capaz de fazer qualquer coisa desde que a gente faça com excelência, né? É capaz. Eu adorei. A gente pode estar em qualquer lugar, né? Exatamente. Onde a gente, exatamente, está se sinta feliz, bem, né? Com o coração feliz, realizada. E você é vendedora, essa é vendedora, né? Você venderia qualquer coisa? Eu acho que sim, né, Vanessa? A Viola. Ou você acha que você tem muita pegada Desde que eu acreditasse com o carro? naquilo, eu venderia qualquer coisa. Eu vendo o que eu acredito. Então, se é bom pra mim, sendo bom para outra pessoa, eu venderia qualquer coisa. E você já vendeu alguma outra coisa sem ser carro? Não, nessa área só automotiva? carro, só veículo. E qual é a motivação? É a realização do sorriso da pessoa. Às vezes chega a pessoa lá na loja e assim, a gente vê que ali não tem condição e eu ver que eu posso proporcionar aquela condição para ele, então assim, essa realização não tem preço. E às vezes a pessoa já chegou lá na loja, às vezes um carro mais caro, e ela acha assim, não tem condição de realizar esse sonho, e a gente proporcionar isso para ela, então assim, não tem preço. O dinheiro é muito bom, mas ele é um bônus, né? Hoje eu não trabalho somente pelo dinheiro, a gente precisa, mas é pela realização dos sonhos que são realizados lá na loja. Isso para mim não tem preço. O dinheiro é uma consequência. Muito bom, né? E como é que é o caminho de estudo? Porque de repente tem alguém ali assistindo a gente que tá pensando assim, legal isso, né? Vou vender o carro do papai e vou começar a fazer dinheiro. Mas não é tão simples, né? Mais do que o dinheiro que precisa ter para circular, né? Você precisa ter um capital de giro grande, eu acredito, porque, né, não é uma bala, não é uma coisa, né, qualquer barata. produto é 50 tem um mil, investimento, né, alto. Mas o que você precisou estudar? Onde que você precisou se aprimorar para entender, assim, não, esse carro é confiável, esse não é... Né, assim, eu tenho até que contar uma passagem que um dia a gente estava num lugar, não sei se você lembra disso, e ela olhou meu carro e falou assim, ué, mas o seu pneu ainda é 0? Aí eu falei, como assim? Como ela sabe que o meu pneu não foi trocado? Né? Então, assim, são coisas que só quem de fato lida, mas que tem a expertise sabe, né? Eu saber quase que é uma obrigação, né? Embora tem mulheres que nem sabem, né? Porque são outras pessoas que trocam. Mas como é que, assim, qual foram os caminhos que você... né, foi percorrendo para hoje você ter tanta expertise nesse segmento? Na verdade, a melhor escola da vida é a vida, né? Então, a melhor faculdade que a gente tem é a vida. Então, ao longo desses 17 anos, muito perrengue, muita coisa ali aprendida na prática. Eu ia perguntar isso. Você comprou um carro e era uma roubada? Já aconteceu de eu comprar um carro e ser uma roubada. Já aconteceu de eu vender um carro e ser uma roubada. Então, assim, eu vendi o carro para o cliente fez a assinatura do contrato, depois que pagou, o banco entendeu que era fraude. Era o único carro que eu tinha. Eu estava começando, era o único dinheiro que eu tinha de investimento. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu começando, o banco vai querer que eu devolva o dinheiro, e eu não sabia que era fraude. E o cliente esteve lá se passando por outra pessoa com documento falso. E assim, sabe, Deus é lindo, maravilhoso. A operadora me ajudou e eu não precisei devolver aquele dinheiro porque eles entenderam que eu fui inocente tanto quanto eles também. Então, imagina, você no começo da carreira, vende um carro para uma pessoa que pega um documento falso e aí você tá ali de maneira honesta, vai perceber depois que o carro era simplesmente uma fraude. Então, assim, fiquei nessas situações, assim, passei por essa algumas vezes, situações na prática de carro quebrar e a gente ter que ir ali na prática mesmo, porque o ramo automotivo não tem muita teoria, é muita prática. Então, a gente vai aprendendo ali no dia a dia as questões, assim, do carro às vezes quebrar, porque acontece. Mentira quem falar que não. Eu brinco muito e falo. Eu vendi um carro para advogado tem mais ou menos 3 meses e ele falou assim, você me garante que esse carro não vai quebrar? Eu falei, de maneira nenhuma. Eu te garanto que se ele quebrar, eu vou estar aqui para te dar assistência. Agora, como que eu vou te garantir que um carro não vai quebrar?
Isso não tem como. Quem fala isso tá mentindo. Então, assim, muita coisa é na prática, Fernanda. Muito bom. A gente fica, assim, querendo entender tudo, porque eu confesso, eu sou aquela mulher que eu só sei andar, entendeu? Eu não entendo nada de carro. E aí eu acabo até muitas vezes preferindo um carro zero, porque como eu não entendo nada, eu não vou ser enganada. Uhum. E aí, assim... Teoricamente ele não vai te dar problema, mas não necessariamente. Isso Às aí. vezes isso acontece também. Isso é igual televisão, né? É, Você não pode tem comprar jeito. a melhor televisão e ela pode vir com defeito, o Sim. melhor telefone, né? Mas o risco é menor, né? É. Do carro zero. você tem a garantia, né? Tem a garantia. Então, o usado também tem a Também garantia. Mas o 0 quilômetro, o risco dele é muito menor. Então, Mas você acaba também perdendo um bom dinheiro, porque assim que ele sai da Sim. concessionária, ele já está totalmente a valorizado. depreciação, ela é assustadora. Porque você tira um carro dentro da concessionária, suponhamos que seja de 100 mil. Uma semana depois de você aconteceu um imprevisto, você vai querer vender aquele carro e 80 mil. Então, ou seja, depreciou 20 mil. 20%. Exatamente. Então, assim, é uma diferença absurda. Tem o prós, tem o contra, tem suas vantagens, desvantagens, assim, né? Como carro zero, como carro usado. Tem as vantagens e as E quais desvantagens. são as maiores vantagens de se comprar um carro usado? A depreciação, que já aconteceu, quando você compra um carro usado, bem cuidado, eu particularmente, tá? Eu vendo carro zero também. Então, eu não tô puxando sardinha para um lado ou para o outro. Mas eu não compraria um carro zero em hipótese alguma. Eu compraria um carro semi-novo. Nós estamos aí em 2023, você comprar um carro 2021, você está comprando um carro zero, já depreciado. Então, um carro com baixo KM, com manutenção em dia, e, ou seja, já depreciou aquele preço de você ter o gostinho só de tirar dentro da concessionária de zero. Gente, mas é bom, né? Vamos combinar. Vamos combinar que aquele cheirinho, né, de carro novo. Eu falo que nesse aspecto, assim, meu cérebro é diferente. Porque se eu pudesse, eu trocava de carro todo ano. Adoro carro zero, entendeu? Mas o recomendado é de 2 em 2, não Entendeu? pode passar disso, não. Então a gente tá precisando conversar, porque na verdade, assim, já passou um pouquinho, né? E mulher tem muito disso, né? De gostar de um carro e não querer mais trocar ele, né? Querer ficar muito tempo com ele. É apego, né? Muito apego, né? Vira um filho? É uma família, na verdade, né? Literalmente, né? Literalmente é uma família. A gente tem que fazer a manutenção corretiva, fazer a manutenção preventiva, que muitas das vezes a pessoa deixa o carro chegar no estado pejorativo, até de deixar a pessoa a pé na pista, né? E às vezes bota a culpa no carro, mas ela não dá manutenção devida e acha que o problema é o carro. Nem sempre é o carro. Às E vezes tudo tem desgaste. né? tudo tem um desgaste natural, não tem jeito. E aí, quais são as dicas que a gente pode, assim, elencar para que as pessoas tenham, assim, um pouco mais de vida útil com o seu carro? Na verdade, são as dicas básicas que as pessoas às vezes não fazem. A troca de óleo no período correto, a cada 5 ou 10 mil quilômetros. Passou esse período, se você não atingiu os 5, 10 mil quilômetros há 6 meses, você precisa fazer a substituição do óleo do seu carro. Isso não é papo de mecânico, não. Não é papo de mecânico, você tem que realmente cuidar do seu carro, né? Então, assim, você cuidando ali do motor, que é o coração do carro, você vai ter um carro por um bom tempo. Fazendo a manutenção preventiva da suspensão do seu carro. A gente tá aí com as nossas vias de Nova Friburgo, que às vezes, né, um buraco ou outro. Em obra, né? Então, em com obra. isso, a gente, né, tá com uma via depreciada, né? Exatamente. Então, assim, tem que manter a manutenção preventiva em dia para que você não venha chegar ao ponto de fazer a corretiva. Muitas das vezes a corretiva vai te deixar numa situação onde você não vai ter como resolver. Por exemplo, seu carro quebra na serra-mar, como que você resolve? Deus me livre. Se você fizer uma manutenção preventiva, você não vai precisar passar por esse tipo de situação. Isso é fantástico, né? A gente precisa cuidar de tudo, né? E às vezes carro é uma Mas coisa que a gente então, deixa de cuidar, né? Só que a gente esquece, né? Eu hoje tô sem carro, mas sempre que eu tive, a gente esquece. O tempo tá passando muito rápido. Muito né? rápido. Eu, por E exemplo... vocês fazem vocês têm esse trabalho de lembrar o cliente, alguma coisa assim, de tá na hora de rever. A gente, na verdade, tem o nosso programa no YouTube e temos as nossas dicas que a gente tá lá diariamente no Instagram, Eu já vi, ó. postando as dicas, né? Então, assim, quem é nosso cliente, nosso seguidor, tá ali sempre antenado. Sempre, ó, vamos ver o óleo, vamos ver a correia, vamos ver os pneus, vamos ver a suspensão, vamos ver o ar-condicionado do carro. E você tem mecânico lá na tua loja? A gente tem parceria com vários mecânicos. Perfeito. Mecânicos bem conceituados na cidade, com muitos anos de profissão, então a gente tem parceria com eles. E o tal do alinhamento e balanceamento? Porque a gente acabou de falar que a gente tem, né, uma cidade que, infelizmente, está melhorando, mas para melhorar, as vias estão bem
né, destruídas. Aí você faz o alinhamento, faz o balanceamento, no outro dia o carro já está puxando para um lado. Mesmo assim, faça. Tem que fazer. De quanto em quanto tempo? Recomendado é a cada 20 mil quilômetros. Mas, assim, quando a gente fala das vias, né, que a gente vem andando, é sempre que necessário. Você viu que o seu carro está puxando, você faz o teste que é muito simples, solta a direção e vê se o seu carro está virando para a esquerda ou para a direita. E aí, se você vê que o carro está puxando, você precisa fazer um alinhamento. Então, sempre que necessário. Agora, se você tiver com o seu carro alinhadinho, a cada 20 mil quilômetros é o suficiente para você poder estar fazendo alinhamento e balanceamento. Ou a cada troca de pneus. Também. E quanto tempo que a gente deve trocar o pneu? Um pneu roda em média mais ou menos 45 mil a 50 mil quilômetros. Um bom pneu, ele roda 50 mil. Você ainda tá com seu pneu Eu? zero? Ah, meu amor, 34 mil quilômetros O ainda. pneu do carro dela ainda é zero. 2018, Por isso ó. que eu olhei, porque a gente tem ali no pneu, ali tem umas especificações. Então, ali você tem a data da fabricação do pneu. Então, muitas das vezes o cliente chega lá na loja, meu carro tem 30 mil quilômetros rodado. A primeira coisa que eu faço é olhar a numeração do código do pneu. E aí eu vejo que aquele carro já não tem mais aquele pneu original, já desperta um alerta. Peraí, por que esse carro tem 30 mil quilômetros rodados e já estourou esse pneu, já está com o pneu trocado? Então, a gente desperta na gente a curiosidade e eu falo que o carro conversa muitas das vezes com a gente. O cliente chega lá na loja, todos os carros que ele fala, meu carro é maravilhoso, meu carro é... A gente ignora tudo aquilo que está sendo falado e fica ali atentamente observando o carro, observando a estrutura do carro, o estofamento do carro, o motor do carro. O pneu. Então, assim, são coisas simples que um carro com 15 mil quilômetros rodados não pode ter um pneu trocado de maneira nenhuma. Ou aconteceu... Ele acidentou, né? Acidentou, aí você já tem que, né, despertar o alerta. Ou aquele KM não é aquele KM esperado do carro. E essa história de KM, né? Porque assim... existe mesmo, voltar o KM? Existe. Ele é real. Isso o quê? São profissionais, de repente, que estão aí fazendo uma ação não lícita de mudar a quilometragem? Eu não digo nem profissional, né? Porque acho que profissional não faz um trabalho desse, né? O Detran estava em parceria e deixando ali na informação do documento o KM do carro, que dali era maravilhoso. Quem trabalha de maneira honesta estava adorando aquilo dali. Por quê? Quem trabalha de maneira desonesta, querendo ou não, ela sai na frente. Porque você pega um carro em bom estado, volta o KM dele, e eu que estou com um carro também em bom estado, mas com um KM maior, você vai escolher o carro que está com um KM menor. Então, assim, eles estavam nessa vantagem, o Detran estava em parceria com as montadoras e eles estavam passando esse KM no documento do carro. E aí pararam com isso. Então, assim, existe, isso é real. A gente tem aí empresas que fazem isso. Eu tenho a graça e a honra de dizer que são 17 anos, já vendi carro até com 500 mil rodados. Mas era o KM que estava ali, que era original. Então, ou seja, por que ser enganado? Mas, às vezes, o cliente gosta de ser enganado. Porque eu já vi diversas vezes o meu carro está com 180 mil rodados e, às vezes, comprou um outro carro que está com menos KM e você olha o estado do carro e você fala assim, esse carro não tem esse KM nunca. Mas ele quer o que está no painel. E o KM, na verdade, ele faz essa diferença? É real isso? É real. Porque acontece... Por causa do desgaste? Do desgaste. Quanto maior o número, né, do KM, maior desgaste o seu carro vai ter. Então, assim, chega realmente uma hora que você tem que trocar o seu veículo. Então, você precisa fazer a substituição. Por quê? Sua manutenção, ela vai vir mais periodicamente. Então, ou seja, você vai ter que fazer manutenção mais vezes. Você vai gastar muito ali. Muito. Né? Então, você tem que fazer mais vezes de manutenção. Então, mas aí eu digo aqui, tudo bem. Mas aí o cara que compra esse carro que já tá com KM alto, é porque ele, coitado, ele vai ter que se contentar com isso porque mesmo. Essa que eu fiz a pergunta. Tô comprando um carro usado. Aí vou lá, tem um carro em bom estado, KM alto. E vou do lado, tem um bom estado, KM baixo. Faz realmente grande diferença ou não necessariamente? Você precisa ver o estado de conservação daquele veículo. Porque às vezes ele tem pouco KM, mas não foi cuidado. Mas ele era um carro de aplicativo. Sim. Mas conservação você fala de a olho nu, estrutura, motor. O motor do carro, ele sendo bem cuidado, a gente tem aí Corolla, temos exemplos na cidade que o Corolla rodou 1 milhão. E a Toyota deu um novo Corolla para ela. Olha. Então, ou seja, se você cuidar do seu carro, o KM, ele é indiferente. A gente pega, vamos fazer um exemplo bobo aqui? A gente pega uma coroa bem cuidada e pega uma menina nova que não se cuida. Então, ou seja, você precisa, né, tá sempre tendo aqueles cuidados. Eu brinco muito isso lá na loja. Eu falo, às vezes você tem um carro novo, mas você não cuida
tem Não que adianta. cuidar, não adianta. Então, assim, o carro tem que ter a procedência, tem que fazer as manutenções para que você venha ter um produto de qualidade quando você for repassar. KM não quer dizer nada. Isso daí não é parâmetro. Mas, às vezes, a pessoa está iludida. Que, não, meu Sim, carro isso só que eu ia tem falar. 40 mil quilômetros Eu rodados. comprei um carro uma vez com um KM alto, não me deu um problema. Só, se eu não me engano, amortecedor. E na maioria das vezes, o carro com KM elevado, ele é muito bem cuidado para ele chegar naquele KM. Então, as pessoas precisam entender isso. Não estou descartando o carro com baixo KM. Aham. Mas, assim, também não é para, sabe, criar aquele fantasma, aquele monstro. Aquela crença de que se tem mais de 50 mil, não Não, comprar. exatamente. Às vezes chega cliente lá na loja, o carro tá com 110 mil quilômetros rodados, um carro de 10 anos, que 110 mil para um carro de 10 anos não é nada. A pessoa fala assim, mas ela botou na cabeça. Não, tem que ter 50 mil. E aí não importa do que você falar que na cabeça Quanto dela. a crença não argumenta, Não, né? porque ela ouve falar, ela só ouve falar, ela não consegue entender a realidade do que acontece dentro de um veículo quando ele é muito bem cuidado. Não tem diferença alguma. Tem uma galera que gosta e cuida, né? Eu nunca fui de cuidar muito, não, mas... Eu cuido. Cuido muito. Tem que cuidar Tem também, que cuidar, tem que cuidar, né? A gente tem que cuidar. E você disse pra gente que você tem tanto carro usado quanto carro novo. Como é que foi a experiência, assim, de trazer o seu primeiro carro zero pra loja? Na verdade, essa experiência ela aconteceu já tem alguns anos atrás. Não foi fácil, como não é fácil até hoje, tá? A gente trabalhar com a linha de carro 0 km, tendo aí concessionárias na nossa região, não é fácil. Porque eles têm algumas vantagens que às vezes eu não consigo oferecer. Mas assim, você ter um produto 0 km dentro da sua loja agrega muito valor. Então, eu trabalho hoje tanto ele sob encomenda quanto a pronta entrega. E é muito bacana. Eu não abro mão de ter um carro 0 km hoje na loja para poder atender o meu cliente. Porque você tem que ter diversos produtos para diversos públicos, né? Então, a gente tem que estar ali com esses produtos para poder atender a Fernanda, que só gosta de trocar de carro zero, né? Só gosta de carro zero. Se vai ser possível, eu não sei, mas Será? que acaba sendo, assim... Né, o desejo do coração sempre de poder me estruturar para ter um carro que eu sei que eu não vou ter dor de cabeça porque eu não entendo nada, né? Então, assim, é uma segurança, né? Porque a gente é mulher. Anda sozinha muitas vezes, pega uma estrada. Então, assim, se meu carro parar, por isso que eu não abro mão de seguro. Sim. Porque se der ruim, liga pro seguro, Sim. porque alguém Ele vai ter que me resolve. socorrer, porque eu não sei nem trocar pneu, né? E tudo bem, eu sei que a gente tá aí, né, num momento que mulher pode fazer tudo, mas eu também acho que o fazer tudo é também não fazer coisas que as pessoas dizem assim, você não é uma mulher que é empoderada, que anda em todo... Tá, mas isso eu não sei fazer e não quero fazer, e tá tudo bem. Não, sim. Né? Eu acho que tem quem faça. Mas eu acho que, assim, o princípio básico, quando a gente tira hoje uma habilitação, deveria se ensinar, sim, a troca de um pneu. Vou te falar por quê. A gente hoje, se meu carro fura o pneu aqui na avenida principal da nossa cidade, muitas pessoas vão se oferecer para trocar o pneu para mim. E eu vou aceitar de boa essa ajuda, com todo prazer. Mas se meu carro fura o pneu na Serra Mar, imagina, como que eu vou ficar aqui lá não tem sinal para você ligar pro seguro. Dificilmente você vai se sentir confiante para pedir alguém para poder te ajudar. Então, nesses casos, é necessário, sim, fazer a substituição de um pneu. É uma coisa simples, é rápido. Não demora 20 minutos, gente. Essa história que o marido chega falando em casa, que o pneu furou, que ele atrasou, isso é mito. Gente! Olha a dica! Olha isso! O cara demora 1, 2 horas que o pneu furou. Mito, tá, gente? 20 minutos você troca um pneu. Gente, olha, curte lá no site da VCarp, com certeza. Se não tem um vídeo, ela vai gravar um vídeo dela trocando um pneu Com toda cronometrado. certeza. Cronometrado, pra lançar o desafio. E os maridos vão Adorei. querer me matar. Adorei a Nada. dica aí do teu vídeo. Você tem vídeo lá você trocando pneu? Ainda não. Mas A gente agora vai chegar. ter. Vai ter. Foi lançado agora o desafio. E a gente Porque vai marcar a mulher. Tem de que sucesso. ter, né? Eu acho que assim, tem porque a gente vai aprender, né? Vai ser aquele curso que a autoescola não Exatamente. deu, que a gente vai aprender com Sim, você. coisas básicas né? que a gente precisa E aprender. tem também porque, assim, a gente tá falando aqui de mulheres, porque estamos numa roda feminina, mas tem muito homem também que não sabe, Sim, né? muito. Porque como não foi aprendido, e às vezes o dia a dia não gerou a necessidade, não aconteceu. E aí, às vezes, o homem, de fato, vai demorar 2 horas para chegar em casa porque ele não sabia fazer. Vamos acreditar. Entendeu? Não vamos criar polêmica, embora isso a minha aí. produção tá toda rindo lá atrás. Entendeu? Porque eles são feras em trocar pneu de carro. Se a seguradora não chegar, já sabe, gente, liga para
Realize Podcast, que eles têm alguém 24 horas para fazer isso. Liga pra VK. VK também vai estar prontamente a te ajudar lá a fazer a substituição do seu pneu. Muito bom. São esses benefícios, né? E a gente falando de benefício, você já falou de um que eu acho que, assim, que é incrível e a gente vê no seu Instagram, que é essa coisa do tipo, mais um crédito foi aprovado, né? Isso você divulga bastante. Eu acho que é legal, porque, de repente, as pessoas têm isso como um sonho de vida e não encontram, né, um lugar que possibilite disso acontecer. Mas, além dessa facilidade, tem outros produtos que você fornece? Tipo, seguro de carro, você tem? Não tem? Oficina, você já falou que tem parceiros, né? Assim, quais são os combos? Tapete você manda, né? Porque coisa que me irrita é comprar carro e ninguém querer que me comprar o tapete. Isso, filme, se for o caso. Gente, a gente tá ali sempre pronto para poder proporcionar o melhor pro cliente. Então, às vezes, a pessoa fica com aquela picuinha, um tapete. Como que você compra um carro e não leva um tapete, né? A gente dá filme, se for necessário, coloca até som, coloca multimídia. Então, a gente personaliza a gosto só do que... chorar. Só chorar. Você tá dando aqui o pulo do gato. Sim, claro, com toda certeza. Então, assim, tudo conversado não sai caro, né? Então, assim, alinhando ali, a gente vê o que pode fazer dentro das nossas possibilidades, sem nos causar prejuízo, com toda certeza. O meu cliente satisfeito, para mim, é a minha maior realização. Então, às vezes o cliente, né, compra um carro de 100 mil, eu saí triste porque eu não ganhei um tapete. Imagina. É muito pouco, né? Muito pouco. Exatamente. Sempre entregar o melhor. Tem caso de, assim, você já tem nesses 17 anos caso de recompra, do tipo, eu comprei meu primeiro carro lá e depois o segundo eu me tornei cliente e hoje eu só troco de carro na VK? Eu tenho cliente de 17 anos, que me conheceu com 19 anos, comprando um Chevette. Hoje ele tem um Honda Civic. E ele, não só ele, a família dele só compra carro lá. Então, assim, coraçãozinho pra você, legal. tá, gente? Você que vai me assistindo. Então, assim, a gente conquista a confiança do cliente. Isso daí não tem preço. Não. Quando você conquista o cliente, pode ir na loja mais bonita, pode ir numa loja... Não, eu quero ver com Vanessa. Então, isso pra mim não tem preço. Vanessa, nenhuma empresa dura tantos anos se ela não for idônea. Né? Fala pra gente lá, voltando lá no início, né? Que a gente tá aí, a gente quer motivar as pessoas a realizarem os sonhos, não só de comprar, mas de empreender. Você veio aí dessa veia, né, dos seus pais, que já eram donos. Eles te ajudaram a montar o seu próprio negócio ou você fez isso sozinha? Não, tive ajuda deles. Assim, na verdade, eu tive o melhor mentor que a gente pode ter, que é os nossos pais, né? Meu pai, minha mãe. Muitas das vezes a pessoa paga 100, 200 mil numa mentoria e não senta para escutar 5 minutos um pai e 5 minutos uma mãe. Então, assim, eu sempre fui muito atenta a tudo que meu pai e minha mãe tinham para me falar. Eu lembro quando eu ainda tinha 15 anos, meu pai falou, você quer uma moto ou você quer uma festa? Eu falei, pai, eu quero uma moto com 15 anos. Aí acabou que no final das contas eu ganhei a moto e ganhei a festa. Opa! E aí eu falei, pai, eu quero pintar minha moto de rosa. Aí meu pai falou, não, minha filha, não faça isso. Se você pintar a sua moto de rosa, só você vai ficar com ela e as pessoas não vão comprar porque ela é rosa. Você personalizou do seu jeito. E eu tinha muito desejo de fazer isso. Eu parei pra pensar e falei, meu pai tem razão. Isso com 15 anos. Falei, eu preciso ouvir o meu pai. E aí não pintei, não fiz nada disso. Vendi a moto, comprei meu primeiro carro, com a ajuda do meu pai, com a ajuda da minha mãe. Sem a ajuda deles não seria nada possível. Então sua mãe também era vendedora de carro? A minha mãe trabalhava na parte administrativa. Administrativa. Na parte administrativa. Entendi. Então, assim, eu tive a ajuda dos dois sempre. E sempre meu pai ali me dando as dicas, as mentorias. Eu sempre fui muito observadora. Meu pai é muito inteligente, uma inteligência fora do sério. E burro para outras coisas. Pai, não escuta isso não. Ele vai escutar. Ele é de uma inteligência extraordinária. Então, assim, eu olhava pro meu pai e falava assim, cara, isso daqui eu quero dele. Aquilo dele eu não vou pegar, não. Então, eu fui com isso formando a pessoa que eu sou hoje. Eu peguei um pouquinho da qualidade do meu pai, um pouquinho da qualidade da minha mãe, juntada com a minha qualidade, e fui tentando me tornar um ser humano melhor. É isso que eu falo pros meus filhos. Filho, se você ficar olhando para os defeitos da sua mãe, juntado com os seus defeitos, qual ser humano que você vai se tornar? Né? Vamos olhar pro que é bom, né? Porque é bom. E às vezes a pessoa fala, não, porque fulano é grosso. E fulano é não sei o quê. Aí tá, você vai pegar a grosseria de um, você vai pegar o mau caratismo de outro e vai juntar com os seus defeitos. Não, a gente precisa focar nas qualidades. Falei, foca só nas qualidades da mamãe. Mas voltando lá atrás,
Eu vendi minha moto, comprei meu primeiro carro, tive a ajuda do meu pai. Mas, assim, por eu ter uma vontade de empreender e de fazer algo do meu jeitinho, eu me vi na necessidade de sair do ninho e falar assim, não, vou fazer do meu jeito. Embora tendo sempre a orientação deles do que deve, não deve fazer. Mas, assim, desde nova eu já comecei a fazer do jeito que eu achava que era certo com todos os desafios que eu enfrentei. Seus filhos hoje trabalham com você? Trabalham comigo. Adoram. Não, o mais velho. São quantos filhos? Ela tem 3. São 3 filhos. Ela tem 3 filhos e tem um que já é um rapazinho. É, vai fazer 17 anos 17 agora mês que anos. vem. 17 anos. Eu E fui mãe ele já muito fica lá nova. com você. Aí já fica lá comigo. Mas ele segue a mesma tese que não vai vender carro. Mas eu fico ali de boa porque eu falava a mesma coisa. Então, assim, eu nem discuto, sabe? Ah, mãe, mas eu não quero vender carro. Tá bom, filho, tudo bem. Então, E tá tudo bem mesmo? tá tudo bem mesmo, de verdade. O que ele quiser fazer dentro de uma profissão que seja honesta, pra mim, eu vou apoiar 100%. 100% mesmo. Eu deixo ele muito livre pra tomar as decisões dele, sempre dando a minha orientação e falando, mamãe já passou por esse caminho. E aí ele vai e olha e fala assim, eu já passei. Você quer botar o dedo na tomada e quer tomar choque? Você vai tomar choque, mas eu tô te avisando. Então, ele se alerta muito disso, sabe? Então, assim, ele me ouve bastante. Mas ele me ajuda muito lá na loja hoje. E eu percebo que, às vezes, eu tô atendendo um cliente, ele fica me observando e daqui a pouco ele faz igualzinho. Então, ele faz o que você fazia, Ele né? faz o que eu fazia. exemplo carrega. Carrega. E eu fico olhando assim, eu falo, gente, como que pode? Aí fala que não vai vender carro. Daqui a pouco tá vendendo carro. Já vende, tá? Ah, isso que eu ia falar. Ele já vendeu o primeiro carro Já dele? já vendeu vários carros lá na loja. De eu chegar e ele tá com o cliente atendendo assim. Eu falo, gente, 16 anos, vendendo o carro já. E os clientes adoram ele. Adoram. Ele faz um atendimento com excelência. Vai me passar. Ah, isso Amei, eu amei. Eu quero que ele vá Porque além. eles ensinam muito pra gente também, né? Eu tenho muito pra aprender. Os com filhos eles. também ensinam muito. Ensinam Isso é muito demais. legal. Eu aprendo tanto com um pequenininho de 3 anos, que vai ser juiz, porque ele tem um poder para poder falar e ele dá as regras lá em casa e fala assim, eu falo, calma, filho. E assim, e tem o do meio também, que é maravilhoso. Então, assim, são 3 personalidades maravilhosas. Do meio tem quantos anos? Tem 12 anos. E assim, eu falo que é maravilhoso você ter 3, né, filhos Fases diferentes. Né? diferentes. E só homem? Só homem. Como é Só. que foi, assim, porque, né, um com 17, um com 12, 5 anos, e de repente, 9 anos depois, vem outro. Nossa, Como foi é que foi? desesperador. Porque a gente também precisa focar É, mulher, lógico, né? dessa Dessas- mulher. É verdade, né? A gente, antes de ser empreendedora, a gente é mulher, né? A gente é mãe, a gente é filha, a gente é amiga. Então, assim, quando eu descobri a minha 3ª gestação, eu chorei uma semana. Falei, Deus, tá bom, já tem 2, como assim? Né? E eu fui no médico porque eu tava passando mal, o médico falou, você tá grávida de 2 meses? Eu falei, mas como assim? Eu tô grávida. Eu só tô enjoada. Tava enjoada. E aí veio o meu 3º filho, e o bacana, assim, que antes de eu tá grávida do meu filho, eu fui no médico, marquei um exame e falei que eu queria fazer a ligadura. Então, eu já estava decidida que os meus 2 filhos já eram o suficiente. Quando eu fui no médico pra gente poder marcar, eu já tava grávida e não sabia. Aí não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. Quer Ele dizer- falou, agora você vai ligar daqui 9 meses. Falei, tá bom, senhor. E hoje, assim, nosso Deus, não Um vivo xodó. sem. Não vivo sem. A gente, às vezes, né, não quer, tudo mais por questão da logística, do Da trabalho, vida, né, da Não, e correria. do recomeçar, né? Porque assim, você tem um filho Recomeçar. de 9, outro de 14. Não, já tinha. É. O dela já. Era 12, 8, e aí ele veio, né, Então. um recém-nascido. E aí você tem que começar tudo, Tudo de novo, né? São 15 anos acordando de madrugada olhando o filho. Eu falei, É eu não isso aí. aguento mais. Mas aí a gente vê que a gente aguenta, né? Quando nasce um filho, nasce uma mãe. Inclusive, eu quero ler seu livro. Opa, opa. Eu preciso ler aquele livro. Olha, É não, isso, é isso não aí. tem nenhum aqui. Você tinha que ter me falado isso antes, Ah, pra eu cara, trazer tô um de louca pra ler. presente pra Ah. você. Né? Porque, na verdade, assim... e, além de tudo, gente, ela é escritora. Porque ela tá no livro das Mulheres de Sucesso 1. Foi né? um convite, né? E a E- gente recebeu com muito carinho esse convite. E conta um pouco dessa história, com alguns detalhes, né? Da família, né? Do relacionamento. Com riqueza de detalhes, né? Os desafios que a gente enfrentou. Depois de eu ter loja na avenida, eu fui trabalhar em casa. Então, assim, fui trabalhar na garagem de casa. Então, assim, aquilo ali foi um momento, assim, desafiador pra mim. Porque, imagina, você trabalhar numa avenida, tendo a sua loja montada, você ter que recuar pra depois você dar um salto. Nem todo mundo, né, tem essa
disposição. Fala assim, e assim, eu atendia os clientes na garagem da minha casa. Mas isso é preciso ser dito, porque, exatamente, para entender que a vida do empresário, ela Altos e é baixos. cíclica, né? Uhum. Tem altos e baixos o tempo todo. E a pessoa precisa E você aceitar não- isso. Exatamente. Tem que ter resiliência, mas tem que ter ação, né? Tem que ter a vontade de fazer dar certo. A gente Sim. teve aqui algumas já esse mês falando exatamente isso. Eu não tinha uma segunda opção. Tinha que dar certo. E quando você bota a intenção de que tem que dar certo, isso acontece. Não é verdade, Sim, Vanessa? com Se eu toda estiver certeza. falando mentira, você Não, me corrige. com toda certeza. Mas E eu, quando como você empresária, é a primeira a vivo acreditar isso. naquilo que você faz também, não tem ninguém que não faça dar certo. Você acredita no seu trabalho fazendo de maneira honesta porque vai dar errado. Não tem como dar errado. E pra mim, a situação que eu estava na garagem da minha casa ou numa loja, não ia mudar nada. Aquela situação ali pra mim, não tava, eu tava ali vendendo o meu mesmo produto, só que era na garagem da minha casa. E foi a maior faculdade que eu fiz na minha vida. Eu tenho cliente essa semana, me mandou mensagem, Vanessa, eu te acompanho desde a época que você vendia carro na garagem de casa. Então, assim, foi um momento desafiador pra mim que eu falei assim, agora eu preciso dar uma aliviada. Hoje já tem até a história da venda da garagem, né? Que é tipo bazar, né? De coisas de Sim, casa. sim. Uma venda da garagem. Eu já ouvi isso. em algum Hoje está lugar. mais comum, né? Mas antigamente a pessoa fala assim, eu anunciava os carros e falava assim, onde está? Tá na minha casa. Era literalmente assim. Literalmente assim, e assim, sem nenhum preconceito da minha parte, sabe? E eu convidava a pessoa, e preparei minha garagem cabe bastante carro, e eu botava meus carros lá e mostrava, fiz uma mesinha. Eu lembro que as pessoas que me conheciam falavam assim, caraca, Vanessa, você é corajosa. Eu falei, não é questão de coragem, é questão de fazer um trabalho de maneira honesta. Então, o lugar que eu tô Não impede. vai me impedir, né, de fazer um bom trabalho. E aquilo ali foi só, pra mim, foi a melhor faculdade que eu fiz na minha vida. Fiquei 1 ano na garagem de casa, quando decidi, então, voltar para o empreendimento, porque eu fazia participação de uma sociedade. Essa sociedade, eu não era feliz. Embora eu estava financeiramente muito bem. Mas o dinheiro nunca falou mais alto comigo. Não adianta eu estar bem financeiramente se eu não estava bem comigo pessoalmente. Então, foi ali, sabe, a virada de chave que eu falei assim, não dá, chega, não dá mais pra mim. Como eu não tinha dívida, eu pude me permitir fazer isso. Pegar os meus carros, ir pra garagem de casa. E assim, se eu vendesse 1 carro por mês, tava ótimo, eu tinha 0 despesa. Né? Eu não podia fazer isso com uma loja, com funcionário, com contador, com aluguel e tudo mais. Mas na garagem de casa, 1 carro eu vendia, já estava assim, satisfeita, já estava com a minha... Era quase uma venda particular. Exatamente, estava com a minha meta batida. Então, assim, menos às vezes é mais. E eu tive uma qualidade de vida naquele período ali muito bom. Só que como eu sou comunicativa, eu gosto de estar com as pessoas, aí já chegou um momento que eu falei assim, isso daqui já não está sendo suficiente para mim, eu preciso voltar para a avenida, porque eu gosto do contato com o cliente. Às vezes acontece a venda lá na loja, eu saio e nós temos os nossos consultores lá, e assim, aí a venda saiu, eu falo assim, eu queria estar lá para me estar com aquele cliente, para me conversar com ele, para me escutar, porque tantas histórias que a gente escuta, porque na hora da venda, a gente cria ali um relacionamento com eles. Então, essa semana foi um cliente lá na loja para falar que a filha dele tá grávida. Então, ou seja, olha que importância, né, que eu tenho na vida. Vira um amigo, Vira né? amigo. Vira amigo. Eu falei, gente, que legal. Ele, Vanessa, só vim falar aqui que minha filha tá grávida. Eu falei, que bacana. Então, assim, isso pra gente não tem preço. Isso é muito bom. Muito legal, tá vendo? Tem que puxar, porque são... as pessoas só olham o glamour, né? E acham que sempre foi assim. Mas para a gente chegar onde chega, tem muitos outros caminhos. Sim, os né? bastidores, tem os geralmente bastidores. ninguém... Né? E a gente está aqui para falar disso e para quem está assistindo a gente entender que em qualquer situação da vida, seja ela empreendendo ou não, a gente tem sempre os altos e baixos, mas a gente precisa acreditar naquilo que a gente faz, na prosperidade, na abundância, porque isso funciona e vai embora. Né? Eu vejo você falar muito de Deus aí, imagino que você também tenha... siga aí uma fé muito forte, eu também tenho, e acho que faz toda a diferença para a vida da gente, não só empresarial, mas a vida no cotidiano. Sim. Né? Porque como que você fazia quando seus filhos nasceram? Levava eles para concessionária? Ou na garagem foi mais fácil, Na né? garagem foi mais Por fácil. isso que você fala da qualidade de vida. Sim, porque ali eu tinha uma pessoa que... desde que eu tive filho, eu sempre tive uma pessoa para ajudar para cuidar deles. Então, eu nunca tive dificuldade com isso. Porque eu tinha uma pessoa que cuidava dos meus filhos enquanto eu estava trabalhando. Porque eu pensava que se eu
tivesse com eles na loja, não ia Não ter dava cabeça para mim poder fazer o que eu tinha que fazer, né? Então, eu separava muito bem as coisas. E quando meu terceiro filho nasceu, foi a mesma coisa. Tava na garagem, mas ele tava sempre lá muito bem cuidado, com a cuidadora. Então, assim, aí eu não tive essa dificuldade, não. Mas, de vez em quando, eles estão lá na loja, sabe? Chega os 3 juntos, eu falo, Senhor, tem misericórdia. Mamãe, hoje eu vou pra loja. Meu de 3 aninhos... 4 aninhos, ele fala assim, mamãe, hoje é sábado? Eu falei, por que hoje é sábado? Ele, porque eu quero ir pra sua loja. Aí ele vai pra loja, já sabe o nome dos carros de tudo, sabe? Então, assim, eles estão envolvidos comigo lá. Que legal. Isso é muito importante, né? E essa relação, tem o pai ajudando? Como é que funciona? Tem, o pai é muito presente e ajuda muito. Muito. O meu marido, ele é muito presente. Na minha ausência, ele me substitui 100%. E ele tem uma loja também. Tem uma loja também. Ah, tá. Já tinha antes de vocês se conhecerem? Não, na verdade, ele trabalhava em outro setor. E aí, depois ele veio a vender carro também, trabalhar no ramo automotivo. E ele também tem o empreendimento dele. Olha que legal. Ele tá assistindo a gente aí. Quando eu conheci ele... Eu achava que a loja era dele e que a Vanessa era junto com ele. Aí ele falou, não, essa loja, esse carro aí que ela trouxe pra feira é da loja dela. Aí eu falei, aí depois eu falei com a Vanessa, você vende mais do que ele. Ah, ele deve estar assistindo. Mas, ó, só achei, ela falou que não. Tá? Que vocês vendem iguais. Nato. Nossa, Deus, muito que eu sei. Ele vende muito bem. Eu falo que ele vende até a mãe dele. Ele não tem administração, mas venda ele tem. Deve ser difícil esses dois em casa, né? Porque não quem vai dois vendedores, né? Isso acaba ficando muito forte. Mas né? 3, 4 homens dentro de casa. Nossa, não deve ser fácil também não, Ué, né? se eu não falar firme e forte, eu perco. Então, assim, lá em casa, a última palavra tem que ser minha. Não imagina? 4 homens, Fernanda. É mesmo. Não é? É muito homem. Eu falo com eles, vocês ficam quietos que eu sou minoria e eu sou a mulher aqui, quem manda aqui sou eu e acabou. Muito Se bom. não for assim. A gente precisa agradecer algumas pessoas, Precisamos, né? vamos Porque, lá. assim, aquele papo gostoso, eu tenho certeza que você tá em casa, tá aí, tipo assim, meu Deus, existe uma mulher fazendo tudo isso e eu também quero aprender. Mas para que a gente possa, né, trazer a Vanessa e tantas outras mulheres que têm passado por aqui, a gente tem que agradecer aquelas pessoas que acreditam no nosso podcast, que patrocinam e que fazem com que ele, né, toda semana receba novas pessoas. Vamos lá? Vamos na dobradinha? Ó, pra quem quer anunciar aqui ano que vem, 998994552, liga que a gente já tá pegando os patrocínios pro ano de 2024. Opa. VK vai estar, então, no patrocínio. Aê, palminhas, produção! Vai entrar aqui, ó, junto com as nossas parceiras fixas, né, gente? IEX Culinária Japonesa, Splash Atividades Aquáticas. Doutora Inês fazendo a harmonização facial dessa mulherada linda. Um beijo. Ela agora tá muito exterior, né? Já mas ela tá ainda chegando. tá com tempo. E se você quer comer, ó, lá em Conselheiro, comprou o carro, passou pra visitar a Vanessa, vai lá na Belisca da Selma e come uma comida caseira. Ó, produtora podcast, Estúdio Realiza, onde a gente está. Se você ligar pra cá, quiser fazer um projeto seu, diga que veio por causa do Empreender em Ação, você ganha desconto. Gente, desconto é tudo, né? Porque, olha, pensou em desconto, pensou em seguro, pensou em Primex Seguro, que também é né, do mesmo empresário da Mood Telecom, nosso amigo Otaviano, que super acredita no empreendedorismo feminino e tem trazido novidades. Agência Observatório Criativa, da nossa querida Priscila, é a minha agência do IEX e é fantástica. Além de, ela tem várias soluções para o seu negócio. Gente, e se você estiver lá pelo lado do Cônigo, pensou em Chacai, né? Pensou em pizzaria, comidinha, ó, sensacional. E Fiorella, que trouxe hoje aqui para você um presente também. Que lindo! Ela fica lá a Maiara, vou falar da Maiara primeiro. Maiara Oliveira, contadora, minha contadora também. E também faz trabalho de financeira. Não de financeira, de... Parte financeira da sua empresa. Ela administra a parte financeira da sua empresa. Muito obrigada, é maravilhosa. Maravilhosa. Gente, só tem empresas aqui incríveis, né? E claro, ano que vem, VK. Já anota aí. Vamos lá. E claro, né? A Fiorella fica lá na Farinha Filho, separou um presente especial. Eu soube que ela é super sortuda aqui no último... Eu ganhei, Foi ela que gente. ganhou. Eu que ganhei. Mas a gente vai Você vai aumentar ganhar sua outro coleção. óculos hoje. Ah, eu adoro, gente. Porque, na verdade, assim... Pra andar naqueles Coisa carrões que ela linda. tem. Tem que ser, né? gente. Aí a gente tem que fazer essa pergunta, né?
Cada dia sai num carro ou você só tem um mesmo? Então, as pessoas acham que é ostentação, né? Mas não. Fala, eu tenho que testar a máquina. Não, pois é, eu até testo, mas assim, na verdade eu sou muito cuidadosa. Depois que eu faço a geral no carro, eu não ando no carro. O Pulse, por exemplo, 0 km, as pessoas, por que você não anda no carro? Porque o carro é pra venda. Então, assim, pode ter o carro... você separa bem isso? Separo, Você tem o seu carro. Bem. Tem o meu carro do uso. Então, o meu carro vai ficar pro ano que vem, lembra? Aquele que a gente ia botar... O banco vermelho, tá? no Vai ser pro ano corredor. que vem. Então tá, você me fala Tá? com antecedência que a gente vai providenciar isso daí. Vai ser bem bacana. Vai ser muito bacana. Mas eu separo muito bem as coisas lá na loja, porque eu acho que não é legal eu ficar usando o produto se o produto tem que estar pra venda. Então, assim, eu faço uma higienização no carro e imagina depois da higienização eu vou ficar andando no carro. Não é bacana, Muito né? bem. Gente, adorei. Olha, é uma profissional, nota gente, feito 1000. por mulher, né? E vamos ver se esse óculos vai combinar com o seu carro, entendeu? Vamos ver. No meu carro agora deve ter uns 5, agora vai pra 6, ó. Eu Opa. adoro óculos. E a Fiorella eu já tenho um. Que coisa mais linda! Eu tava doida num formato desse, gente. Olha, vamos ver. Olha que lindo. Deixa eu ver o look. Nossa, Ficou legal? não tem como ficar feia, Ficou né? bom? Não tem como Gente. ficar ruim, mas ficou maravilhoso. E essa lente? Maravilhosa. Degradê, né? Fiorella, muito obrigada, tá? Muito Então, obrigada. A Maiana super feliz que ela vem sempre ajudando Que bacana. a gente a presentear aquelas mulheres incríveis que vêm aqui, porque na verdade assim Arrasou. é pouco por tudo que vocês dividem, por toda a informação que vocês acabam acrescentando, né, para nossa comunidade. Antes da gente encerrar, quer deixar alguma informação, quer deixar algum recado, quer mandar beijo? Quer falar da nossa rede? Quero falar da Rede de Mulheres, que pra mim tem sido um divisor de águas. Ali tem mulheres incríveis e juntas nós somos melhores, né? Sim. Então ali a gente compartilha as nossas experiências e é muito bacana, porque cada um na sua área. E junto a gente vai, né, se misturando e a gente vai percebendo que como que a gente tem tanto para poder aprender. Então eu convido você que ainda não faz parte da Rede de Mulheres, já vai pro 2º ano, né? Segundo ano. Fechamos o 2º ano, Já né? fechamos o 2º ano, tô indo pro 3º ano, Isso, né? E por mais isso. 20 anos aí nós vamos estar juntos, se Deus Amém. quiser. Então eu convido você a fazer parte da Rede de Mulheres, agradecer a Vitrine da Moda. Esse look que a gente está aqui hoje é da Vitrine da Moda, então ela disponibilizou pra gente. Você que ainda não segue a VK, vai lá, @VK Automóveis e Vitrine da Moda. Nós temos o Empreender com Mais Sucesso, né? Que já é a nossa rede de mulheres, que é muito bacana. E agradecer sempre o carinho de Fernanda, de Fabiola, compartilhar um pouquinho da nossa história com vocês. Para mim é uma honra poder estar aqui, compartilhar um pouquinho. E até a próxima, né? É isso, gente. A gente não podia É uma vendedora, terminar né? o novembro, né? Sem receber essa mulher diferenciada, que hoje chegou de 4 rodas, mas tem dia que ela chega de 2, né? É verdade. Ela, né, chegando, como a gente costuma dizer. E hoje deixou aí o seu recado, fez, né, a sua venda. E quem sabe você não pode depois passar lá para trocar mais informações, seja do seu carro, seja do negócio. Eu acho que tem espaço para todo mundo e é exatamente esse o movimento, né? É isso aí. Eu quero agradecer a todas aquelas que estiveram lá no nosso workshop no dia 15. Foi excepcional. E a gente vai ter ano que vem de novo, né, Fê? Sim, sim. Então, já estamos preparando. Exatamente. Tá bom, Um grande gente? beijo, uma ótima Até semana noite. que vem. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo.